Oi, pessoal, voltando para mais uma aula sobre leis ponderais. Agora nós vamos ver a lei de Proust, tá? Lei de Proust, gente, ela fala o seguinte, que a proporção das massas das substâncias que reagem e que se formam numa reação permanece constante, tá? Então, queria destacar duas palavrinhas aí para a gente guardar isso aí. Para a gente entender lei de Proust, eu preciso que você saiba o que é proporção e o que é constante, tá? O que é uma proporção? Gente, proporção é uma coisinha lá da matemática, tá? Que fala o seguinte, proporção é a equivalência entre frações. Equivalência entre frações. Joyce, não entendi. Gente, olha só. Quando você pega uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, e coloca aí uma outra fração que é equivalente tem o mesmo valor. Por exemplo, 2 sobre 4. Ou, deixa eu pensar um pouco, 5 sobre 10. Todas essas frações são frações equivalentes. Aí você fala assim, mas por que são frações equivalentes? Gente, 1 sobre 2, quando você divide, isso aqui dá quanto? 0,5. Se você pegar 2 e dividir por 4, também dá 0,5. Se você dividir 5 por 10, também dá 0,5. Então, são frações aí que a divisão aí do numerador pelo denominador dá o mesmo valor, tá? Então, tem uma outra infinidade de frações que são equivalentes a essas aí. Agora, uma outra maneira de você enxergar essa equivalência aí, observa que é uma relação entre dois números, né? E aí eu posso pensar o seguinte, o que está acontecendo do numerador para o denominador? Está dobrando. 1 vezes 2, olha só, o de cima vezes 1 vezes 2, 2. Aqui, gente, 2. 1 vezes 2, dobrou. Daqui para cá também. Então, a outra fração que eu posso acrescentar aqui equivalente pode ser, não sei, 11 sobre o dobro de 11, 22, tá? Então, eu posso pensar o seguinte, eu gosto de pensar também que proporção é uma equivalência entre frações? Sim, verdadeiro. Mas eu posso pensar o seguinte, são dois números, duas grandezas que têm o mesmo comportamento. À medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Ou à medida que uma grandeza diminui o seu valor, a outra também diminui na mesma proporção. Então, a gente usa isso aí desde comprar um salgadinho, a receber o salário, a fazer N coisas. Proporção é uma coisa que está no nosso dia a dia aí. Por exemplo, se você vai lá numa lanchonete, compra 2 salgados. E aí você paga nesses 2 salgados R$6. R$6. E aí você vai lá e fala assim, não, hoje eu quero 6 salgados, no outro dia. Quanto você vai pagar? 6 salgados, R$18. Vocês conseguem enxergar que à medida que eu aumentei o número de salgados, né? A quantidade de salgados, ela triplicou. E aí, a quantidade do preço que eu vou pagar também vai triplicar. Tá? Então, isso é uma proporção. E se eu criar uma fração aqui, ó, 6 com 2 e 6 com 18, vocês vão ver que são frações equivalentes. Para nós, vocês estão muito acostumados com isso aqui, através de uma coisa chamada famosinha regra de 3, tá? Regra de 3. Eu tenho 3 valores e uma incógnita. Aí, multiplica, cruzado, blá, blá, e acha que o x vai dar 18. Mas aí, como você já é esperto, né, sabe que está aumentando tanto de um lado e tanto do outro, você já bate o olho e sabe que o x é 18. Beleza? Bom, então entendemos aí o que é proporção. Tá? Vou apagar isso aqui para não ficar cheio. E aí, como é que isso se aplica numa reação química? Gente, olha só, no experimento número 1 aqui, eu tenho 2 gramas de gás de hidrogênio reagindo com 16 de oxigênio, formando 18 de água. No segundo experimento, os valores vão reagir proporcionalmente. O que é isso, proporcionalmente?
Faz de conta que você vai reagir 4 gramas de hidrogênio. Então, a quantidade necessária de oxigênio, observa que eu dobrei a quantidade de hidrogênios, né? Se eu dobrei a quantidade de hidrogênios, quanto de oxigênio que vai reagir? 32. E quanto que vai ser formado? O dobro, 36. Tá? Isso é proporção. Parece receita de bolo, né? Quando você dobra a quantidade de ovo, você tem que usar o dobro de farinha, o dobro de leite, o dobro de açúcar e etc. Isso é proporção. Fazer um bolo também é proporção. Beleza? E aí, olha só. Como é que isso vai cair num exercício para vocês? Vou pegar esse doisinho aqui que dá feio. Como é que isso vai cair no exercício? Ah, vai cair assim, ó, x mais y formando 9 gramas. Beleza? E aí você fala assim, Joyce, mas e aí? Ele vai dar um exercício e você vai trabalhar esses valores aí. Só que, antes disso aí, de resolver esses exercícios, eu queria que você guardasse uma coisa. Nesse exercício, a gente vai montar o quê? Proporção, tá? Sempre vai ser proporção. Proporção, ou eu posso montar frações equivalentes, tá? Ou eu posso simplesmente ver o quanto que aumenta de uma para outra. Só que aqui, gente, eu quero que você monte frações equivalentes e observe uma coisa. Inclusive, se o exercício pedir para você provar a lei de Prost, você vai fazer isso aqui para mim, ó. Criar frações ou na horizontal ou na vertical. Aqui eu vou criar na horizontal. Criar frações que são equivalentes. Vou até criar mais uma aqui, ó. 18 sobre 36. Vamos provar a lei de Prost, tá? Então, vai ficar aqui 2 sobre 4. Será que é igual a 16 sobre 32? Será que é igual a 18 sobre 36? Todos esses valores aí todas essas frações são frações equivalentes, tá? Por que eu sei, Joyce? Gente, vai lá na calculadora e divide 2 por 4, 0,5. 16 por 32, 0,5. 18 dividido por 36, 0,5. São todas frações iguais, tá? São todas frações que são constantes. O que é isso, Joyce? Constantes iguais, gente, tá? É a mesma coisa, não muda. Sempre 0,5. Então, provar a lei de Prost é eu fazer isso aí. Agora, uma observação é que se você multiplica cruzado aqui, olha, se você pegar duas frações, 2 e 4 aqui, e 16 e 32, 2 e 4 e 16 e 32, quer apagar. Se você pega essas duas frações aqui, só essas duas aqui, que são equivalentes, e multiplica cruzado, 2 vezes 32 e 4 vezes 16, você vai ver que a multiplicação numa diagonal, que é 64, vai ser igual a multiplicação na outra, 4 vezes 16, tá? E aí, por isso que a gente usa a famosa regra de 3, a multiplicação numa diagonal é igualzinha à outra. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Usar essa ideia de proporção para resolver exercícios. Gente, é só multiplicar cruzado, ou se não montar frações equivalentes, depois multiplicar cruzado. Então, olha só, se eu quero descobrir o valor de y aqui que eu não sei, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar 36 vezes y, 36, y é igual a 32 vezes 9. 32 vezes 9. Esse 36 está multiplicando, passa para o outro lado, dividir. Então, 32 vezes 9 sobre 36. Y vai ser igual a 8. Pronto, achamos o valor de Y, tá? O valor de Y ficou feio para chuchu. Mas vamos lá. Achamos o valor de Y, beleza? Agora que eu sei o valor de Y, dá para achar o valor de X? Dá. Só multiplicar cruzado, mesma forma. Observa que eu tenho 3 valores, então eu posso aplicar aqui a famosinha regra de 3. Se eu tenho 3 valores, né? 4, 32 e 8 aqui embaixo. E aí vai ficar o quê, pessoal? 32 vezes X, vou separar aqui. 32x, que é igual a 4 vezes 8. 4
vezes 8. X é igual a 4 vezes 8, 32, sobre 32. X igual a 1. Pronto, X vale 1. Aí você fala assim, professor, mas poderia eu ter aplicado a lei de Lavoisier para descobrir esse valor 1 aí? Sim, gente, olha só. A soma do que eu tenho antes da seta é igual ao que eu tenho depois da seta. 1 mais 8, 9, né? Então dá para bater o olho aqui e saber que era 1, sem sofrimento. Mas, como a gente está aprendendo a lei de Proust agora, vamos aplicar ela. Entenderam isso aí, gente? Deixa eu apagar esse canto aqui que ficou descarregado, tá? Você pode dar um pause aí, copiar isso aí num cantinho à parte, eu vou apagar. Gente, agora vamos pensar numa outra situação um pouquinho diferente. Aqui no experimento 1, 2, 3 e 4, eu estou pensando em valores que vão reagir exatamente igualzinho. Então, faz conta que no experimento 4, eu vou pensar em valores que nem tudo vai reagir. Eu vou pensar em que alguma coisa vai entrar na reação e vai sobrar. Lembra que eu falei que proporção são as massas que reagem, que se formam, elas se formam numa proporção. Eu não posso colocar qualquer valor aí. É igual você vai fazer uma receita de bolo. Você não pode misturar uma quantidade X de cenoura com qualquer valor de ovo, de farinha. Tem uma proporção. Se você dobra a farinha, o ovo, você tem que dobrar a cenoura, tem que dobrar a farinha. Não posso colocar um valor aleatório. Ah, eu quero colocar esse bolo aqui 20 ovos. Não, gente, não faz isso não. Tá? Vai ficar um bolo de ovo. Ou eu vou colocar mais cenoura. Não, existe uma proporção certinha para aquele bolo dar certo. Aqui, as substâncias, elas reagem em valores exatos, tá? Não existe valores aleatórios. Para cada quantidade de um valor, tem uma quantidade. Para cada quantidade de reagente, tem uma quantidade de outro reagente específico. Tá? Então, olha só. Nesse experimento número 4, vou aproveitar aqui o número 3 e vou fazer uma comparação. 1 grama, eu vou colocar aqui 12 gramas de oxigênio e vou colocar aqui e vai formar 9 gramas, tá? E aí lembra que eu falei que não pode ser qualquer valor? Então, olha só. Ai, o programa tá apagando. Gente, 1 grama, eu coloco 12 de oxigênio e forma 9. Pessoal, preste atenção que, por comparação do experimento número 3 com o experimento número 4, você sabe que a quantidade exata de hidrogênio que vai reagir é 1, e a quantidade exata de oxigênio é 8, e a quantidade exata que vai formar é 9. Mas, Joyce, como é que eu sei isso? Gente, no experimento 1, 2 e 3, não teve excesso. Tudo que reagiu e formou tudo que eu tinha de produto. Agora, nesse experimento aqui, ó, que é a mesma quantidade de gás de hidrogênio, a quantidade de oxigênio que vai reagir é a mesma. Embora eu tenha colocado 12 aqui, desses 12, só 8 gramas que vai reagir. Mas, Joyce, tem 12. Pois é, 4 gramas é o que vai sobrar. É o que eu vou chamar de excesso. Então, olha só, nem tudo que eu coloco aqui na reação reage. Algumas coisas vão estar aí na reação, mas não vai sofrer transformação química, não vai mudar, não vai alterar a matéria. Então, de 12, 8 de fato vai reagir e 4 vai entrar na reação, não vai sofrer nenhuma transformação e vai sobrar lá no final. Então, o que é o excesso para a gente? É aquilo que entra na reação, mas que não reage. Ele sobra no final, ele não sofre transformação. Do jeito que ele entra no começo, tá? Do jeito que ele entra aqui no começo da reação, ele vai sobrar lá no final. Ok? Então, de fato, o que vai reagir, gente? 1 grama, desses 12, 8 vai reagir e vai formar 9. 4 entrou na reação, não participou da reação, não sofreu transformação e sobrou lá no final. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a lei de Proust, tá? Como é que eu resolvo? Montando frações equivalentes ou multiplicando cruzado. Então, vamos aplicar isso aí em um exercício. Indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B, C e D. Bom, gente, lembra que eu falei
que as reações, observa que esse exercício não tem excesso, isso é ótimo, tá? Então, eu já posso montar proporções diretas, senão eu deveria ter que descontar o excesso. Mas olha só, observa que as substâncias que reagem aqui, elas têm que reagir em uma proporção. Então, aqui eu posso montar uma fraçãozinha e aqui eu posso montar uma outra. Montando aí do lado, eu posso escrever assim, olha, 12 sobre 24 é igual a 8 sobre A. E aí eu montei uma proporção, duas frações equivalentes, e aí eu multiplico o cruzado e acho o valor de A, tá? Posso colocar aqui 12A é igual a 24 vezes 8. 12A, correção, 12A. 12A. O A vai ser igual a 24 vezes 8 sobre 12. A vai ser igual... Gente, ali eu posso multiplicar para depois dividir, eu posso dividir para depois multiplicar. Eu prefiro dividir, que é mais fácil. Coisa minha. 24 dividido por 12 é 2 vezes 8. O A vale 16. 16 gramas. Beleza? Agora, vamos lá. Achamos o valor de A. Tranquilo? Eu quero saber o valor, o A vale 16. Quanto que vale o B? Joyce, posso multiplicar cruzado direto aqui, sem montar essa fração? Pode, gente. Pode. Não foi isso que a gente fez aqui? Multiplica o cruzado, sempre... Só que eu montei a fração primeiro. Pode multiplicar direto. Ou, simplesmente, eu acho mais fácil você usar, nesse caso aí, a lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier é a soma das massas dos reagentes, do que existe antes da seta, é igual à massa dos produtos. E aí, olha só, 24 mais 16, quanto que vale o B? 40. Só escrever aqui, ó, B vale 40 gramas, ok? Bom, e para achar o C? Ah, gente, agora que eu tenho o valor de A, o A é 16, só multiplicar cruzado, aí ficou fácil. 24 vezes C, 24C, igual a 360 vezes A. Só que a gente sabe que o A vale 16, então 360 vezes 16. C vai ser igual a 360 vezes 16, e esse 24 passa dividindo. C igual 360 vezes 16 dá 5.760 dividido por 24. Por 24. O C vale 200. Ai, correção. Tô ruim de escrever hoje. Credo. O C vale 240. Gente, agora preste atenção que se eu achei que o C vale 240, quanto que vale o D? Só aplicar a lei de Lavoisier. A soma do que eu tenho antes tem que ser igual ao depois. 360 mais 240, o D vale 600. Ok? Agora, uma outra observação, precisaria da gente ter feito essas contas aqui? Eu acredito que não. Se você for uma pessoa boa de matemática e um bom observador, você vai observar que dessa primeira linha para essa segunda, o que aconteceu com a massa de magnésio? Dobrou. Então, o que se espera que aconteça com a massa de oxigênio? Dobre 8 vezes 2, olha aí, 16. Precisava ter multiplicado cruzado? Não, você faz isso aí de cabeça. O dobro de 20, gente, 40, nem precisava. Agora, dá 2 para 3, aí é um pouquinho mais complexa, né? Talvez você deveria fazer uma continha. Então, tem casos que a gente bate o olho e sabe responder o exercício sem muito sofrimento, ok? Então, olha só, respondendo o exercício, o A vale 16, o B vale 40, o C 240 e o D 600, ok? Mais um exercício para a gente fixar isso aí. Nesse segundo experimento, vamos ler, né? Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Os valores de x, y e z em gramas que completam correta e respectivamente a tabela são o quê? Gente, para mim descobrir o valor de y, eu não posso multiplicar cruzado aqui, porque eu tenho duas incógnitas. Então, o y eu não vou descobrir. Vamos tentar descobrir o x primeiro.
X primeiro, olha só, eu tenho uma reação, né? Experimento número 1, eu tenho uma reação em que fala que 6 reage com X e forma 10. Posso aplicar a lei de Lavoisier aqui, ó. 6 reage com quanto para formar 10? Gente, lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. 6 reage com 4 ou 4,0. Pronto. Usando a lei de Lavoisier aí, numa conta fácil, a gente descobre que o X vale 4. Agora que eu tenho o valor de X, dá para achar o valor de Y? Sim, só multiplicar cruzado aqui, ó. Tá? E aí, vamos lá. Y vezes 4, né? 4y é igual a 6 vezes 0,5. Y é igual a 6 vezes 0,5 sobre 4. Y é igual a... Gente, não se assuste com multiplicação com número que tem vírgula, tá? O que a gente vai fazer? Multiplicar normal. 6 vezes o 5, que dá 30. Como nesses números que eu multipliquei tem uma casa decimal, então eu vou ter que voltar uma casa decimal na resposta. Só isso. Então, em vez de ser 30, agora vai ser 3. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, 0,75. Pronto, achamos o valor de y. 0,75. E para achar o valor de z, pessoal? Olha só, você pode aplicar a lei de Lavoisier ou simplesmente pode multiplicar cruzado usando a lei de Proust, tá? Aproveitando da ideia que são proporções equivalentes, são frações equivalentes, beleza? E aí, vamos lá, 4 vezes z, 4z, igual a 0,5 vezes 10,0, ou 10, que é a mesma coisa. Z vai ser igual a 0,5 vezes 10 sobre 4. Z igual a... Multiplica 5 vezes 10, que dá 50. Como nos números tem uma casa decimal aqui, eu vou voltar uma casa, ou seja, 5 sobre 4. 5 dividido por 4, 1,25. Pronto, gente, achamos o valor de z, 1,25. Então, na ordem que ele pediu aí, né, tem que responder na ordem, qual o valor de x? 4. Qual o valor de y? 0,75. E qual o valor de z? 1,25. Onde é que eu tenho essa sequência aí, pessoal? 4, 0,75 e 1,25, letra C de cebola. Beleza? Mais um exercício aí, pessoas. Esse aqui, eu gosto muito dele, porque observa que nos outros a gente tinha uma tabela, esse exercício aqui a gente não tem, então a gente vai ter que montar de acordo com o que o exercício está falando. Então, é legal a gente montar uma reação ou um esquema de uma reação de acordo com o descrito no texto e depois colocar os valores aí, de acordo com o que ele fala. Então, vamos ler o exercício. 40 gramas de cálcio reagem com bromo. Se esses dois reagem, eles são os reagentes. Produzindo, olha só, setinha, né? Vai formar 200 gramas de uma substância. Ah, ele não falou o nome. Gente, não interessa montar a reação especificamente com os nomes. Eu só quero um esquema da reação. Então, quais são os meus reagentes? Cálcio mais bromo. Setinha, né? Vai formar. Eu não sei a substância, eu vou escrever aqui substância. Pronto, já temos primeiro um esquema da reação, mais ou menos quantas substâncias reagem e quantas se formam. Agora vamos colocar valores, né? O que ele falou, gente? 40 gramas de cálcio, 40 gramas de cálcio, tá aqui, reage com bromo, ele não falou a quantidade de bromo, produzindo 200 gramas de uma substância, 200 gramas de uma substância. Observa que ele não falou quanto de bromo que reage. Agora, num outro experimento, gente, qual a massa de cálcio? Não sei, essa é a minha incógnita. Qual a massa de cálcio é necessária para reagir completamente com 10 gramas de bromo? Gente,
Então, olha só, nessa primeira experiência aqui, R$ 40 com valor que eu não sei, forma 200. Agora, eu quero saber qual é a massa que reage com 10. Pessoal, nesse primeiro experimento, eu posso descobrir esse valor simplesmente usando aí a lei de Lavoisier. 40 reage com quanto para dar 200? Facinho, pessoas. 40 reage com 160. A soma desses dois aqui tem que dar 200. Agora que eu sei quanto de bromo que reagiu, eu posso aplicar a nossa famosinha regra de 3, que é uma proporção, a multiplicação cruzada aqui, né? Multiplicar cruzado e achar esse valor de M. E aí vamos resolver essa conta. 160 vezes M, 160M, igual a 40 vezes 10. M vai ser igual a 40 vezes 10 dá 400, dividido por 16. Ou seja, M vai ser 400, gente. Dividido por 16, 400 dividido por 16, perdão, 400 dividido por 160, correção, 2,5 gramas. Pronto, achamos o valor de M, tá? Que foi o que ele pediu no exercício, 2,5 gramas. Justo esse valor, né? Olha só, gente, R$ 40 com 160. Se eu pego uma quantidade de bromo bem menor, 10 gramas, eu precisaria do valor de cálcio bem menor também. Beleza? Proporcional. Um outro exemplo. Agora, se atente com esse exemplo aqui, porque ele tem excesso. Tem uma parte aí que sobrou, tá? Então, ele tem um jeitinho especial de resolvê-lo. Nesse exercício aí, primeiramente, observa o seguinte, 8 gramas de ácido vai reagir... gente, eu acho que vocês não sabem isso aqui ainda não, mas a partir do momento que a gente estudar funções inorgânicas, vocês vão observar que ácido e base são sempre os reagentes, tá? Reagentes. Sal e água são os produtos. Então, se atente com isso aí, sempre que eu tiver ácido e base... Sal e água, ácido e base é os reagentes e sal e água é os produtos, tá? Agora vamos para o exercício. Eu já sei quem que é reagente, quem que é produto. Observa o seguinte, que ele falou que 8 gramas vai reagir com 36. Na realidade, não vai reagir 36. Por que não vai reagir 16? Porque ele fala que vai sobrar quanto aqui no final de base? 6. Significa que vai entrar 36, de fato. 30 gramas vai reagir. E 6 gramas é o que vai sobrar, tá? Então, vai reagir aí, ó, 30 gramas. Ou seja, eu posso afirmar para você que 8 reage com 30 e forma 28 mais A. Joyce, e esse 6 que entrou? Gente, esse 6 que entrou aí, ó, ele vai entrar e vai sobrar lá no final. Ele não vai participar da reação. Então, aí, aplicando a lei de Lavoisier... Olha só, eu posso afirmar que 8 reage com 30 e forma 28 mais A. Tá? Então, eu tenho o que reage e o que se forma. E aí, 38 mais 28 mais A. Gente, dá para resolver facinho, facinho. Que número que eu somo com 28 que dá 38? O A vale quanto? O A vale 10. Pronto. Descobrimos o valor de A. O A vale 10. Colocar aqui, o A vale 10. Gente, agora que eu sei o valor de A, dá para multiplicar a cruzada aqui nessa famosa regra de 3 e achar o valor de D, tá? Então, fazendo a continha aí, 28 vezes D, 28D é igual a 21 vezes A, mas o A vale 10, então 21 vezes 10. Então, D é igual a 21 vezes 10, 210, dividido por 28, D é igual a 210 dividido por 28, o D vai valer 7,5 gramas, ok? Agora que eu achei o valor de... Não, achei de A, de D. Vamos descobrir aqui o valor de C.
Agora, eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Aí, observa que aqui eu vou usar o valor 30, porque é o que reage, tá? O que é excesso não vai participar da proporção, ele não vai participar da reação. Ele entra, sobra e não faz parte do processo, tá? Então, vai ficar 30 vezes 21 e C vezes 28. 28C é igual a 30 vezes 21. Então, C é igual a 30 vezes 21 sobre 28. C é igual a 30 vezes 21. Perdão, gente. 30 vezes 21. 630 dividido por 28. Então, C vai ser 22,5. Beleza, gente? Então, vai ficar 22,5. Agora, só falta achar o valor de B. Agora, gente, muita atenção, porque eu não vou achar B, eu vou achar o B', tá? Eu vou achar o quanto que reagiu, não foi tudo que entrou na reação. Então, eu vou chamar esse de B', tá? E aí, eu multiplico o cruzado aqui, observando que a gente já sabe o valor de C. O C vale 22,5, tá? Bom, então, multiplicando cruzado, aí, desculpa aí, gente, ficou muito carregado, né? Olha só, 30 vezes B, multiplicando cruzado, 30B, B', é igual a 8 vezes 22,5. B' é igual a 8 vezes 22,5, dá 180. Dividido por 30, posso cortar um zero aqui, o B' vale 6. Beleza? Só que preste atenção, gente, que ele fala o seguinte, 6 gramas é o que reage. Então, além de entrar esses 6 gramas que reage, vai entrar mais 4 gramas de ácido e esse ácido vai sobrar no final. Então, de fato, o B é o que reage mais o excesso. Então, quanto que eu tinha, pessoal, quanto que eu tinha inicialmente de B? A quantidade que eu tenho inicialmente é 10. Desses 10, 6 reage e 4 gramas entra, mas não reage, ele sobra no final. Então, entrou 10, desses 10, 6 reagiu e 4 sobrou no final, tá? Quando eu aplico a lei de Proust aqui e multipliquei cruzado, eu acho só o valor que reagiu. Só o valor que reagiu. Ops. Então, esses 6 gramas aí, ó, é só o valor que reagiu. Agora, quanto que entrou de fato? 10 gramas, tá? Esses 10 gramas corresponde ao que reagiu e ao que sobrou junto. Beleza? Então, respondendo esse exercício aí, qual é o valor de A? 10 gramas, B, 10 gramas, C, 22,5 gramas e D, 7,5 gramas. Pronto, achamos os 4 valores que ele pediu aí, tá? Então, pessoal, espero que você tenha entendido a lei de Proust, como é que resolve exercícios relacionados à lei de Proust. Breve estaremos de volta, tá? Beijo no coração, fique com Deus, até mais.